cabelo tão bom, cheio de cacho em movimento, cheio de armação, emaranhado, crespura e bom comportamento, grito bem alto sim. Qual foi o idiota que concluiu que o meu cabelo é ruim? Qual foi o otário equivocado que decidiu estar errado? O meu cabelo enrolado? Ruim pra quê? Ruim pra quem? Infeliz do povo que não sabe de onde vem. Oi, eu sou Alice Dilma e esse é o podcast Tinha Que Ser Prete, onde você me ouve, mas as vozes são nossas. Esse projeto foi financiado pela Lei Aldir Blanc e pela Secult do Espírito Santo. O episódio de hoje é Cabelo Ruim. Bom demais esse verso, né? Ele é de uma música do Emicida, que é um artista que eu amo muito, com a participação da Elisa Lucinda. E para falar com a gente um pouco mais sobre esse assunto, vamos chamar as nossas convidadas, Maria Wani Dória e Lorena Rossi. Meninas, se apresentem. Oi, gente, meu nome é Wani, eu tenho 20 anos, eu curso estética e cosmético, estou muito feliz pelo convite e atualmente eu tenho um Insta, onde eu falo sobre estética, dou dicas de penteado, falo sobre maquiagem, falo um pouquinho também da minha vivência e é isso, estou muito feliz pelo convite. E obrigado pelo convite de estar muito feliz. Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Lorena Nogueira, tenho 34 anos, nasci e falo daqui de Vitória do Espírito Santo. Sou servidora pública, atriz de teatro, estou por aí estudando, lendo, buscando me reconectar, me recriar a todo momento. Sou uma mulher negra, da classe média, filha de pai preto retinto, filha de mãe branca, que são frutos dessa política de miscigenação que vieram seus ancestrais para o Brasil para trabalhar, mas em condições muito diferentes. E tudo isso me atravessa, me refaz, e eu estou muito feliz por poder participar desse projeto. Muito obrigada pelo convite. Nós que estamos muito felizes de poder contar com a participação de vocês duas. E, vamos começar com o nosso tão esperado assunto. Não é nenhuma novidade a gente falar que o cabelo crespo sempre foi e ainda é taxado como cabelo ruim. E isso, logicamente, causa diversas complicações para a autoestima da população preta, tanto homens como mulheres, e afeta inclusive as crianças, porque é na infância que surge aquelas coisas de menina mais feia da escola, meninas mais bonitas da escola, e normalmente as crianças negras, meninas e meninos, são considerados os mais feios da sala, ou são aqueles que têm piolho, e isso gera inúmeras frustrações. Vocês já passaram por isso na infância? De ouvir comentários sobre o cabelo de vocês na escola ou em outros ambientes? Por muito tempo, eu lembro muito nova, minha mãe amarrando meu cabelo bem justo para ir para a escola, porque aonde eu estudava, eu era uma das poucas pessoas negras que ocupava aquele espaço, Então eu lembro de várias vezes ajeitando meu cabelo, fazendo penteado para deixar ele o mais baixo possível, porque pessoas não gostam do volume do cabelo afro, do crespo e do cacheado, e eu me recordo desses momentos. Sim, passei por situações muito parecidas, não importa se era no ambiente escolar, mas também nos outros ambientes de interação. Eu lembro que meu cabelo sempre era associado à bruxa, a vilã dos contos infantis. Acaba que isso tudo gerou uma questão com o cabelo, onde
a preocupação e o ponto central da minha interação social durante a infância e boa parte da adolescência e do início da minha vida adulta era sobre o cabelo, né? Como esse cabelo deveria estar, como ele não deveria estar, e acabou sendo, sim, alvo de piadas que, no entanto, eu não sabia por que o meu cabelo era tão ofensivo, né? E depois, quando a gente cresce, a gente passa a entender. Apesar de ninguém contar, né? A gente experienciando, a gente sabe que isso faz parte de uma coisa muito maior e que não tem nada de errado comigo, e muito menos com o meu cabelo. Exatamente. E eu tava, até quando eu estava escrevendo sobre isso, eu me recordei que, né, depois que eu fiz alisamento no meu cabelo, o meu cabelo voltou não da forma como ele era. Ele não voltou totalmente cacheado. E quando eu era criança, que ele era muito mais cacheado, e a minha mãe, ela sempre cortou ele muito curto, por questão de piolho, né? Ela trabalhava muito, então não tinha tempo de cuidar. Então eu sempre tive meu cabelo muito curto. Então na escola eu ouvia muitos meninos falarem mal do meu cabelo, falar cabelo de pico, falar que eu tinha piolho. E eu quando eu era criança, eu tinha até receio, porque as minhas amigas... eu fui ter amigas, né, de cabelo cacheado e crespo quando eu fui crescendo, mas quando eu era mais nova, as meninas todas tinham cabelo liso. E eu tinha medo e vergonha de encostar numa brincadeira, encostar a cabeça perto, né, coisa da minha mente de criança, de encostar a cabeça e elas acharem que eu ia passar piolho, né? E aí eu fiquei pensando, né, como se eu com meu cabelo 3B, 3A, né, que não era tão cacheado assim, eu me sentia dessa forma. Imagina as crianças, né, com a pele muito mais retinta e com seus cabelos 4B, 4C, como que foi passar por isso, né? E pegando esse gancho, esse processo assim do cabelo na infância, chegava ao ponto de chatear vocês, né? Vocês tiveram dificuldade em aceitar ou foi mais tranquilo? Como que foi? Me contem. Nossa, Alice, você me convida agora a fazer uma super viagem. Como eu nasci na década de 80, eu acho que eu tive um certo benefício, né? Então, teve um boom dos cabelos cacheados, do permanente afro, né? Como não existiam muitos produtos para cuidar desse cabelo crespo, existiam alguns produtos químicos que era ainda voltado para uma cultura afro, né? Que era o permanente afro. Só que eu fui experimentando, a partir que entrou na década de 90, o sumiço desses produtos. Então, eu fui experimentando, passo a passo, salões se fechando para mim, e junto com a adolescência, né? Quando a gente começa a passar para querer chamar a atenção dos meninos, né? Agora a gente não quer mais empurrar os meninos, né? A gente quer a atenção dos meninos, a gente quer se parecer com as mulheres da televisão, das revistas, né? Que bombardeavam a gente o tempo inteiro de adolescentes com um perfil eurocêntrico, onde as personagens ou tinham um cacho muito perfeito, né? As personagens negras muito perfeito, muito igual boneca, ou não se tinha, né? Então, eu tive uma infância que eu experimentei alguns racismos relacionados à estética, a cabelo, mas eu ainda tinha os produtos químicos que ressaltassem a beleza negra. E eu senti quando isso se perdeu na década de 90 e veio um super padrão do cabelo liso, perfeito, que não podia ter um frizz. E isso foi um choque muito grande, porque isso causou um certo isolamento. Então, eu cresci num bairro de operários de Vitória e frequentei escolas particulares e escolas públicas também. Então, eu também senti um certo baque nessa diferença social de quando eu saí da escola pública e entrei para a escola particular, né? E, obviamente, só existia eu e mais uma menina ou um menino negro na sala de aula.
E isso era muito difícil, né? Porque o menino ainda raspava cabelo, que ainda também tinha essa pressão sobre os meninos, que é muito importante a gente falar, mas ainda tinha uma figura de representação que é o futebol, que é uma imagem de reforço, uma imagem de poder. Mas a mulher não tinha. E eu era muito sozinha nessa luta. Quando você vai para o intervalo, você não vê ninguém parecido com você. Você não vê uma professora parecida com você. E todos os outros cabelos de identidades que deveriam ser parecidas com você já estavam com o cabelo alisado. Então é como se fosse um curso natural odiar o seu cabelo como ele é. Esse assunto me faz lembrar muito a minha infância, como eu sempre ocupei lugares onde a Alice citou, que ela também na infância dela só conheciam pessoas, frequentava locais, né, onde só tinham pessoas brancas, de cabelo liso, e eu também, na minha infância foi assim. Então eu lembro onde eu estudava, né, todas as meninas eram de cabelo liso, e as que tinham cabelo cacheado era encaracolado, né? Então eu lembro que várias vezes eu chorava pedindo pra minha mãe pra alisar o cabelo, porque eu queria o meu cabelo mais baixo possível, tipo, a molhar ele e deixar ele o mais baixo e preso pra escola, até que eu resolvi, de tanto convencer minha mãe, resolvi com 11 anos fazer o meu primeiro relaxamento, que na época era relaxamento para soltar os cachos, né? E a pressão, né? Na época a gente não tinha muito essa noção, mas a pressão estética em cima da gente, por conta do nosso cabelo, é imenso. Principalmente naquela época, né? Hoje em dia tá surgindo produtos, tem vários recursos, né? Mas na época não se falava muito em propagandas. Então as duas passaram, né, por esse processo de alisamento capilar. Obviamente, né, vocês passaram pela transição, porque vocês estão com seus cachos lindos, né? E aí eu queria saber um pouco, assim, como que foi esse processo de transição capilar? Qual foi a melhor parte? Qual foi a parte mais difícil? Bom, eu passei pelo processo do alisamento, que começou com essa história do relaxamento, né? Não, a gente vai relaxar para soltar um pouco dos cachos, mas os cachos não apareciam, né? Era um cabelo disforme, mas que respondia a escova, né? Então eu comecei a fazer os relaxamentos e a buscar uma estética de cabelo alisado a partir dos 14 para os 15 anos. E eu fui assim até os meus 26. Foi quando eu decidi que eu falei, não quero mais isso para minha vida. Não está me fazendo bem, só me limita, eu sou escrava de uma aparência e de um padrão de beleza que eu nunca vou atingir, porque o meu cabelo ele não é liso. E aí eu parei para pensar qual era esse cabelo, né? E aí eu lembrava de referências que eu não tinha certeza se eram minhas, né? Preconceitos, pré-julgamentos e pensamentos muito bem formulados e muito bem sedimentados em mim, que eu tinha um cabelo feio. Eu falei, gente, não é possível. Então eu fui acompanhando esse boom da transição capilar, das mulheres começarem a aceitar e a se apropriar do que é a sua etnia e o que o seu corpo poderia oferecer de beleza. Então eu passei a acompanhar o processo de outras mulheres que começaram a ressignificar a sua beleza e ressignificar a beleza negra. E foi um processo de 2 anos. Não foi fácil, porque não é só o cabelo que muda como eu me entendo como pessoa, os meus desejos, quais são as minhas reais vontades e necessidades, sem a influência externa. O quanto essa influência externa fez de mim e o que eu fiz com toda essa pressão e essa carga que o cabelo que eu carregava me trazia de tão negativo. Eu tive que compreender que o cabelo era um meio qual que eu me relacionava com a sociedade e como essa sociedade se relacionava comigo. E além disso tudo, eu tinha que começar a aprender a cuidar de um cabelo que quando
Eu era mais nova, eu não tinha autonomia, porque eu era uma criança para cuidar. Eu passei a adolescência, que é um momento de consciência, sem cuidar desse cabelo crespo, que eu não sabia como ele era. Então, eu tive que começar a buscar referências, estudar, ficar sempre atenta sobre o que a televisão poderia estar falando. Todas as revistas que soltavam uma notinha sobre mulheres negras, referências em tratamento de cabelo, né? Teve o Beleza Natural, que foi um tempo. Aí, não é química. Eu falei, não quero mais cuidar de química. E aí, buscando mulheres que estavam no Brasil ou pela internet, criando um saber novo sobre o cabelo cacheado, sobre o cabelo crespo, quais eram as reais necessidades. Um momento de muita informação, mas que eu também tive muito apoio de um núcleo de amigos que foram incríveis e sensacionais. Tive o prazer de ter uma amiga que iniciou a transição dela primeiro, e foi uma transição muito mais silenciosa, né, a dela, e a gente torcendo uma pela outra, porque a transição também é um momento introspectivo, de fortalecimento e de se preparar de como a sociedade vai enxergar a gente, porque ela passa a enxergar a gente de uma forma diferente. Porque agora nós paramos de tentar encaixar e as pessoas precisam aceitar essa coroa que começa a surgir na nossa cabeça. Foi um processo muito árduo, pesado, mas muito bonito. Lorena, sua colocação foi incrível, porque é exatamente isso que a gente passa, né? Eu lembro que eu decidi fazer a transição porque um dia me perguntaram se eu tinha fotos, né? Se eu me lembrava como que era meu cabelo cacheado. E eu alisava desde os 11 que eu nunca tinha parado para pensar nisso, como era meu cabelo cacheado, porque nem eu lembrava mais. E aí eu fui tentar procurar foto, nem foto eu tinha. E aí eu comecei a pensar naquilo, e foi a onda, né, do boom de todo mundo voltar com os cachos, assumir e fazer a transição. E eu pensando nisso, mas mesmo assim ainda com muito medo, porque o medo de passar por isso, porque o cabelo pra mim, eu sempre escutei muito que o cabelo era o molde do rosto. E que o cabelo era, né, fazia a nossa apresentação. Então eu tinha muito medo, eu sempre me escondia muito atrás do meu cabelo, liso, muito grande, sempre tive cabelo muito longo. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Até então eu parei de alisar, não foi nem por vontade, assim, né? Foi porque acabou acontecendo situações que aí eu parei, fiquei uns 6 meses sem, né, fazer um retoque, né, na raiz. Porque no começo eu só alisava a raiz e deixava os cachinhos embaixo. Mas até que um dia eu falei, não vou deixar liso total. E aí passei uns meses sem fazer, só usando chapinha, até que eu comecei a realmente ver que eu estava passando pela transição e decidi realmente passar pela transição. E é um período doloroso, mas muito gratificante. Eu encerrei minha transição esse ano, meu cabelo voltou total, passei 3 anos na transição e resolvi começar a transição com 17 anos, né? E eu lembro que foi muito doloroso, tipo, a parte de, tipo, eu não querer sair porque do meu cabelo, de chorar, de não... Porque chega uma parte na transição que seu cabelo realmente ele não tem forma. Você corta, volta um pouco, mas ele ainda tá sem forma, né? Ele não volta completamente. Então, eram esses momentos que ele tava cheio, sem forma, e me deixava, assim, muito, muito triste, me abalava muito. E principalmente, eu tinha 17 anos, então era a parte que, queria ficar com os menininhos. E aí eu ficava pensando, tipo, esteticamente, se eu tava me olhando e eu não tava gostando, imagine as outras pessoas, né? E é nessa parte que muitas vezes coisas que as pessoas falam atinge a gente, né? A gente precisa de apoio, e uma vez ou outra eu escutei de pessoas falando que preferiam meu cabelo liso, né? Que meu cabelo liso parecia até ser natural. Isso me deixou triste por uma semana. Quando
você volta, né, com seu cabelo cacheado, as pessoas vão parando de, tipo... porque até então você tem uma passibilidade, né? E aí, quando você deixa seus cachos voltar, o cabelo armado voltar, parece que os olhos das pessoas começam a atingir mais e você percebe mais coisas que você não percebia antes, né? E aí, vários penteados eu comecei a fazer vários penteados que eu vi as gringas cacheadas fazendo, resolvi fazer também. E eu moro em cidade pequena, então, querendo ou não, as pessoas, você percebe os olhares diferentes das pessoas, né? Mas é um processo que eu me conheci muito e hoje em dia acho muito gratificante ver meu cabelo do jeitinho que ele é. E é isso. Sou muito grata a todos os meus amigos que me ajudaram também, tipo... porque a autoestima fica muito frágil nessa época, né? Nesses 3 anos foi uma construção de dentro para fora, né? Achei perfeita a fala de vocês, principalmente a questão, né, de quando a gente faz a transição, a gente fica mais visível para as pessoas, né? Os nossos traços ficam mais visíveis, né? E para mim também foi uma questão muito difícil. Porque quando eu comecei a deixar minha raiz crescer, porque eu também alisei meu cabelo, quando eu comecei a deixar a raiz crescer, eu fiquei muito mal e eu tive uma crise no banheiro, porque eu não estava gostando de ver, né? A parte do início da transição capilar é muito complicado, porque sua raiz fica muito cacheada e o resto fica parecendo borracha. E aí eu peguei a tesoura e saí cortando. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me leva num salão, porque senão eu vou cortar o cabelo sozinha. E aí o meu cabelo, o cabeleireiro foi e cortou muito curtinho, tipo na orelha, assim, muito pequeno. E aí o que foi mais difícil para mim foi essa questão da relação, assim, que eu vi 90% das pessoas que eu me relacionava ou que eu tinha interesse e que eu conversava na época, essas pessoas foram perdendo o interesse. Então eu fui vendo as pessoas indo embora, eu vi as pessoas, sabe, perdendo o interesse por mim. E óbvio que, né, isso... Se você se relaciona com alguém que deixa de ter interesse em você pelo seu cabelo real, natural, é óbvio que você não está perdendo nada, né? Mas na mente de um adolescente ou de qualquer pessoa com autoestima abalada, isso vai afetar, né, 100%. Então, foi um processo muito difícil para mim também, mas... Vocês falaram lindamente, né, sobre como que é essa libertação e esse momento com o nosso cabelo verdadeiro. Pegando esse gancho sobre autoestima, é importante falarmos como a autoestima está diretamente ligado a esse padrão de beleza, que é o cabelo liso. E como implica nos relacionamentos interpessoais entre amigos, famílias, paqueras e etc. Quando vocês se relacionaram com pessoas brancas, ou até mesmo com pretinhos ou pretinhas, que reproduzem esses padrões, houve alguma questão de insegurança com o cabelo? Nossa, é bem delicado, né? Bom, o cabelo já é uma questão que muitas pessoas enfrentam dentro da família, né? Eu tive a sorte de não vivenciar isso, mas eu sei que muitas pessoas passam por situações muito desagradáveis dentro da própria família, seja por questão de comparação ou essa perpetuação desse racismo em forma de piada, em forma de brincadeira, né? Que reforça o cabelo não adequado, o cabelo não querido, não desejável, e isso acaba também extrapolando para uma toda identidade, né? Se seu cabelo não tá bonito, se seu cabelo é ruim, se você não der um jeito nele, né, você não vai ser querida, né? E a questão do cabelo, ele passa muito sobre essa coisa de você querer fazer parte de um grupo, você querer ser amada. Então, você tem um padrão de beleza que não te inclui, né, que faz todos os esforços para você ficar, na verdade, de fora, é muito complicado. Eu venho, como eu falei lá na minha apresentação, de uma família de um casal interracial, né? Utilizando aqui interracial como ainda
a palavra, a expressão que se utiliza muito, né? Sabendo que raça biologicamente não existe, mas vamos fazer assim, uma família multiétnica, né? Então eu tenho uma família da parte do meu pai, que são pretos retintos, e a família da minha mãe, que são descendentes dos italianos brancos, mas que já tinham seus cabelos cacheados. Na família do meu pai, eu acostumei a ver minhas tias com os cabelos curtos, alisados. Do lado da minha mãe, cabelo liso ou com cachos nas pontas, né? Mas em nenhum momento, dentro do meu núcleo familiar, eu tive nenhuma imposição sobre o cabelo ser liso e nenhuma fala, nenhuma situação que me marcasse negativamente. Mas na escola, nos outros ambientes de interação social, sim. Seja pelo olhar, seja por sugestões, né? Por que você não vai no salão da amiga minha que faz lá, porque ela faz uma coisa, não sei o que, né? Por que você tá preocupada com o meu cabelo se eu nem toquei no assunto, né? E a busca por esse padrão me deixou muito insegura. Não só insegura, mas também me deixou muito de fora, né? Porque enquanto as pessoas só acordavam e iam para a praia, se eu tivesse passado sexta-noite hidratando o cabelo, escovando, para sábado ele tá lindo para eu arrasar e sair com os meus amigos, eles acordavam e falavam, vamos todos para a praia. E eram todos menos eu, porque eu não ia suar meu cabelo, né? Afinal, eu tinha passado a sexta-feira à noite pensando em sair no sábado com ele perfeitamente alinhado, hidratado, brilhando, sei lá, com algum certo balanço. E essas relações é onde o meu cabelo estava conectado com a minha autoestima, então se ele não estava bonito, eu não estava bem, né? Se ele estava meio assim, eu também estava meio assim. Eu era completamente sujeitada ao meu cabelo, né? E o quanto que isso me prejudicou em criar novas relações e de estar criando memórias, momentos, ter vivências e me jogar mais, né? Eu lembro que durante muito tempo eu entrava no ônibus e ia para trás. E a minha preocupação não era porque o ônibus ia ficar lotado e eu ia ter dificuldade de sair, porque minha mochila da escola era muito volumosa, ou da faculdade eu estava com muito livro, porque eu não queria ter a sensação de ninguém olhando e julgando meu cabelo. Porque era um esforço que eu corria atrás e eu não conseguia chegar nunca, né? Você nunca está chegando, né? E é isso que eles fazem, né? Eles oprimem a gente, colocando a gente para ficar pensando numa coisa só, né? Ficar correndo ali, dando voltas, gastando dinheiro, enriquecendo eles e produzindo uma certa infelicidade. Então, o cabelo, sim, é uma questão de estética muito forte, é uma ferramenta de opressão, quando ela se torna uma questão principal, uma questão limitante, que limita os nossos desejos, como a gente se enxerga, como a gente se relaciona no mundo. E a transição capilar, por mais que coloque toda essa delicadeza, essa sensibilidade à flor da pele sobre quem somos, como gostaríamos de ser e como vamos ser para a sociedade, o que vamos fazer isso com o que a sociedade faz com a gente, é um momento muito lindo de você começar a amar os seus primeiros dedinhos de raiz nova, de você se apaixonar pelo primeiro cachinho, de você de repente descobrir que seu cabelo gosta de manteiga de karité. E aí você vai descobrindo todos os jeitinhos que ele pode ficar mais bonito. E você começa a se descobrir múltiplas. E você começa a descobrir que seu cabelo te dá muito mais oportunidade do que o mundo já te ofereceu até então. Sua fala, Lorena, foi incrível. E puxando esse gancho que você falou sobre a questão da família, isso traz bastante peso, né? Eu também sou filha de... Minha mãe é preta, né? Meu pai, ele é branco. E aí, meus irmãos, eles são brancos, né? Eu e minha mãe, as únicas negras da minha família. E aí, eu sempre me via, desde muito nova, me comparando aos meus irmãos, né? Meu irmão
Eles temos 3 anos de diferença, ele branco, loiro, de cabelo liso, né? E eu sempre escutei muito, né, que ele tinha um cabelo bom, teve a sorte de nascer com um cabelo bom. E eu tive o azar de nascer com um cabelo ruim, né? Sempre escutei muito isso. Então, vem da família. Quando a gente tem uma família que apoia a gente tem representatividade dentro de casa, aceitando seus cachos. Minha mãe, ela alisa o cabelo também desde muito nova, né? Desde os seus 11, 12 anos também. Então, a minha representatividade em casa, eu não tinha nenhuma, né? Minha mãe alisava o cabelo sempre, minha mãe, ela alisa o cabelo até hoje. Eu nunca tive essa representatividade em casa, meus irmãos de cabelo liso, então sempre foi uma vontade minha alisar, né? E eu era estimulada a isso, minha mãe também, né? Estimulava. E a certa idade, né? Ela não queria também que meu cabelo fosse completamente liso, mas ela também não queria que ele fosse armado muito cacheado, né? Ela queria que ele fosse um volume baixo, mas que tivesse ainda um cacho que era aceitável, né? Na sociedade. Então eu sempre me via assim. E eu lembro que antes de fazer a transição, um dos meus pensamentos sempre era, tipo, cara, eu sempre tive cabelo liso, né? Como que os meninos vão reagir a passar a mão no meu cabelo, ele voltando a ficar cacheado? Será que vai agarrar? Eu tinha esses pensamentos, assim, muito, mas tinha um peso enorme, sabe? Você ficar pensando que nessas situações de que você eu ficaria com vergonha. Eu lembro que quando eu passei pela transição, comecei a passar, eu ainda não tinha coragem de sair com ele com volume, né, cheio. Porque eu não sabia como as pessoas iam reagir. É muito mais, assim, da forma que a sociedade vai enxergar a gente, amigos próximos, pessoas que, né, tinham interesse na gente, como elas vão reagir. Então, eu lembro que a primeira festa, depois que eu decidi passar pela transição, eu não fui com ele cacheado. Eu resolvi passar na chapinha. E foi o dia mais desconfortável da minha vida, porque ele já tinha volume, ele já estava começando a voltar, né? E aí eu fiz uma chapinha, e aí no meio da festa, suor, né? Ele começou a voltar, e eu lembro que eu fiquei numa situação muito desconfortável, eu queria ir embora da festa, e não estava mais me sentindo bem naquele lugar. E foi quando eu decidi, tipo, realmente aceitar e procurar formas, né, de texturização, penteados. Então, o cabelo, ele tá muito, muito ligado à nossa autoestima. E essa questão também, né, dessa palavra, né, opressão, dá para a gente falar sobre uma outra pauta, né? Porque não é porque a gente está frisando e a gente tenta sempre falar sobre a beleza do cabelo crespo e a beleza do cabelo cacheado, que a gente quer fazer uma opressão de obrigar as mulheres pretas, os homens pretos, de deixar de alisar o cabelo, igual, né, a Wani falou, a mãe dela alisa o cabelo desde nova, então não é chegar para a mãe e falar, você tem que deixar de alisar o cabelo, porque não é dessa forma que funciona, né? Ao meu ver, é uma questão de ressignificar o alisamento, é perguntar, por que eu aliso? Por quê? E por que fazer a transição, né? O que vocês acham sobre isso? Alice, muito, muito bem colocado isso, porque eu acho que quando teve esse boom da transição, as pessoas levaram muito pé da letra que você tem cabelo cacheado, você tem que ser obrigada a fazer a transição, voltar com suas raízes.
E não é bem assim, tem muitas mulheres que elas se sentem mais confortáveis e elas não... A transição ela não tem que ser uma questão de ser obrigatório. Você tem que estar preparado, porque você passar por pela transição e você não está tendo a plena convicção que você vai passar por momentos que vai ser desagradáveis, você tem que estar bastante decidida, né? E aí, citando a minha mãe ela já tentou fazer a transição, porque teve um momento, ela alisa desde sempre, então teve um momento que ela começou a perder cabelo, e o cabelo fica mais ralo, sim, e também a gente, pelo menos quando eu alisava, eu achava que eu só tinha que fazer isso, eu alisava cabelo liso, perfeito, hidratado, e nem me preocupava em hidratar o cabelo, e era só alisar. E aí, isso vai, né, a saúde do nosso cabelo vai prejudicando muito. Então, minha mãe, ela passou por isso, perda de cabelo, e ela decidiu parar, né, porque a cabeleireira falou que se ela alisasse de novo, ela ia ter um corte químico. Foi quando ela decidiu tentar, né, voltar, eu também estava em transição, ela pegou o embalo. Só que ela não conseguiu. É uma coisa que tem que ser da gente, sabe? Não as pessoas entendendo isso. Então ela cuidou do cabelo dela, ela já não estava conseguindo mais, né? Isso já estava fazendo mal para ela, né? E aí ela decidiu voltar a alisar o cabelo e a se sentir mais confortável. E a gente é livre para ter essa decisão, né? Se eu quero continuar alisando meu cabelo e eu tenho a certeza que isso está fazendo melhor para mim, eu me sinto mais confortável assim, que é muito disso, né? A gente tem que estar confortável no que a gente está vivendo e no nosso corpo, né? Então, não tem que ser uma obrigação. Eu já escutei muitas pessoas que só porque muitas mulheres pregam sobre o cabelo cacheado, raízes, elas são obrigadas a estarem com o cabelo delas black todos os dias, o tempo todo, né? Pois é isso mesmo, meninas. Como a Alice falou, a questão da ressignificação, isso é muito importante, porque parte da gente, né? De um processo de elaboração da gente sobre uma ação, um ato, né? Uma situação. E que a Noemi também falou, é sobre essa liberdade, né? De escolha. Porque antes não existia essa escolha. Então, a transição, ela veio como esse movimento coletivo de abraçar as mulheres. E se você realmente já não aguenta, se esse seu processo de alisamento te traz um incômodo, algo que não está te fazendo bem, se você sempre sentiu que existe uma pulga atrás da orelha sobre isso, vamos juntas? Vamos juntas passar pela transição capilar? Vamos juntas assumir o cabelo natural? Vamos juntas conhecer esse cabelo natural? Vamos juntas decidir o que fazer sobre o cabelo? Com o seu cabelo? E eu acho isso muito importante. Principalmente porque pretas, pretos e pretas têm seus corpos muito regulados desde sempre, né? E a gente acaba crescendo com algumas sombras, né? Seja precisamos ser perfeitos demais, porque a gente precisa pagar uma certa imagem, precisamos ser educados demais, não podemos falar alto, não podemos correr na rua, temos que estar sempre bem vestidos. Então não é para vir mais um padrão, uma ditadura, ou uma opressão, ou um crachá, que você só vai ser uma pessoa negra, ou lida como negra, entendida como negra, acolhida pela comunidade negra, se você tiver o seu cabelo natural. Isso não existe, né? O ser, ele tem que ser livre para ele expressar a sua subjetividade, as suas múltiplas formas, né? E como a gente tem... Eu, pelo menos, cresci, né? Vou falar a partir de mim. Nesse boom, né, que existia esse mundo globalizado, eu cresci, eu acredito que vocês possam ter experienciado isso também, de assistir, de ter acesso a muito filme norte-americano. Né? E existe uma outra cultura afro-americana, né? A gente tem aqui a nossa afro-brasileira, a gente pode conhecer aqui a afro-latino-americana, mas a gente foi muito exposto à cultura norte-americana de modo geral. E são cabelos lisos, coloridos, trançados,
com dread, e era uma certa explosão de diversidades que aqui a gente não via muito, né? Então são diferenças culturais muito importantes, mas com certeza eu estou com vocês. Ressignifiquem a sua relação com o cabelo. E se para você ser alisada, cacheada, ruiva, cabelo rosa, branco, cinza é a melhor expressão sua naquele momento, seja livre e seja você, que vai ter um montão de gente aqui para estar junto com você, para segurar a sua decisão, se você precisar. E essa questão também, né, da opressão ao oposto, né, do cabelo liso, do cabelo cacheado, dá pra gente falar também sobre a questão das tranças, né, das box braids, porque elas ficam belíssimas nas meninas, né, nos homens, nas mulheres, mas muitas manas, principalmente, usam essas tranças para esconder o cabelo, né, porque infelizmente, muitas das vezes elas são muito mais requisitadas, elas se sentem mais requisitadas pelos caras quando fazem a trança, né. E pegando esse gancho também, recentemente, isso é coisa assim, foi semana passada, a Camila de Lucas, a ex-BBB, ela sofreu muito hate por conta disso, porque ela fez um story no seu Instagram usando uma lente lisa e loira, e as pessoas começaram a dizer que no BBB ela fez vitimismo, porque ela tinha feito um discurso sobre a aceitação do cabelo crespo. Então, eles começaram a dizer que aquilo foi vitimismo, que ela estava forçando a barra, né? E eu fico pensando, né, o que faz as pessoas se incomodarem, né, com o cabelo que ela tá usando, né? Exatamente. E o que faz que essas pessoas que estão ali escondidas na internet não repensem as suas atitudes, né, que geraram essa sensação e essa vontade, esse desejo de diminuir uma posição que ela colocou. Porque se ela foi para o BBB e se aconteceu em determinado momento, ela defendeu o cabelo crespo, o que defender um cabelo crespo, ressignificar um cabelo crespo, tem a ver com usar uma outra estética capilar. Eu acho que as pessoas estão precisando se perguntar a origem de certos incômodos, e principalmente porque uma resposta a uma opinião precisa vir com uma força tão grande. Então, acho que está faltando aí as pessoas fazerem o dever de casa delas, de pensar também certos incômodos, de pensar por que alguém está levantando certo assunto. Poxa, se eu nunca parei para pensar sobre isso, se eu não vi nem falar sobre isso, mas existem várias narrativas muito parecidas, será que tem alguma coisa de errado? Será que eu também não estou acompanhando muito o mundo? Eu acho isso muito importante. E a questão das tranças, realmente, Alice, eu cresci sem a opção de trança. A opção de trança nunca foi uma referência dentro da minha família, né? Como eu falei, as minhas tias, elas sempre utilizaram e utilizam até hoje seus cabelos alisados. E ficam muito bonitos, ficam parecendo divas do soul, do blues, enfim. Mas eu vejo que muitas meninas utilizaram como recurso para passar pela transição, seja pela ressignificação e aproximação com a ancestralidade das tranças, né, que as tranças, o ato de trançar esconde o cabelo também no sentido de proteger esse fio que vai nascer, que faz o peso para acelerar o crescimento e aí tentar passar por uma transição mais rápida. Seja também uma forma de você se aproximar de uma referência, né? Você sai do cabelo liso e você consegue muito rapidamente acessar uma referência que está bem conectada com a referência afro, é também muito interessante. Mas é também visto como algo estético, desejável, como um acessório e permeia muita coisa, né? Seja a predileção, né, por mulheres trançadas e acaba sendo também uma certa pressão, porque existem meninas que não conseguem mais se
sem as tranças, e não porque elas não querem, é porque elas ainda ficam nessa expectativa do que elas podem ter por meio das tranças. É um assunto muito delicado e muito, muito legal que você tenha levantado. Falando sobre as tranças, né? Eu também, como a Lorena, eu também não tive essa opção, porque eu nunca foi uma coisa muito falada, assim, no meio onde eu cresci, né? Eu só fui conhecer essa opção no ensino médio, né? Eu sempre tive muita vontade de fazer, só que a questão de que era, assim, até então, era mal visto, assim, dentro da minha família, né? Fazer, porque minha mãe ela acha bonito em outras pessoas, mas ela vivia falando, talvez não fique tão bonito em você, ou as pessoas olhem para você e criem aquele estereótipo de que não lava, que é sujo, né? Então, só que teve as tranças, elas ficaram bem, né, hypadas assim na internet. E aí virou uma estética, né? Muitas mulheres pretas trançando seus cabelos e sendo colocado em música, na TV, eu via bastante. E aí começou a ser, né, bem falado. E aí eu comecei a acompanhar várias meninas, né, que trançavam, porque eu fiquei com muita vontade de colocar, né? E muitas meninas dão alguns depoimentos sobre, assim, muitas meninas crespas, né, colocam as tranças para também abaixar o volume do cabelo e começa a viver no ciclo de não querer mais viver sem o seu cabelo trançado, né? Eu já conheci pessoas próximas a mim, meninas próximas a mim, que não conseguiam ficar um mês com o seu cabelo natural, porque é uma pressão estética de fora também. A quantidade de pessoa que falava que ela ficava bonita só de trança, e quando ela estava com o cabelo natural dela, ninguém, né, falava nada, ou falava, quando você vai trançar de novo? Qual vai ser a próxima cor de trança que você vai fazer? E quando ela fazia a nova trança, todo mundo ficava em cima, né, fazia aquele alvoroço. Também vi relatos de meninas falando que namorados, pessoas que elas estavam ficando, achavam bonitas, de trança, mas assim que elas tiravam, elas já não eram mais interessantes, né? E aí a gente não pode deixar e achar que isso tem que virar uma prisão, né? Mas é um assunto bastante delicado. E puxando esse assunto da Camila, né? As pessoas, elas são... A todo momento, elas querem impor coisas pra gente, né? A branquitude quer a todo momento impor coisas pra gente. E aí, eles não sabem diferenciar essas questões, né? Sobre... você é negro, você não pode deixar seu cabelo loiro. É apropriação cultural também. Né, já puxando um gancho falando sobre essa questão da apropriação, né? As pessoas faltam estudar bastante sobre essas questões, e isso entristece muitas meninas que trabalham na internet, que tá o tempo todo vulnerável a esses tipos de comentário, né? Porque a internet, as pessoas acham que é terra de ninguém, que você pode dar palpite em tudo. E aí eu vi os stories da Camila, ela tinha ficado bastante, né, chateada, porque ela vive trocando de lace. Acho lindo todas as laces dela. Ela fala que ela tá passando por transição e ela se sente mais confortável mudando de cabelo. Um dia ela tá loira, um dia ela tá ruiva, um dia ela tá com cabelo... Ela tem laces com cabelo cacheado e ela é livre pra fazer isso, sabe? Eu acho que ainda tem muito das pessoas ainda querendo controlar os nossos corpos e o jeito que a gente tem que se portar, o jeito que a gente tem que usar a nossa estética, né? E aí... desculpa. Pode falar, Lorena. Imagina. E só terminando aqui, que a Noemi falou, e a gente está falando sobre o caso Camila, né?
E ela fala no final dos stories uma coisa muito importante, né? Ela até escreveu, a gente tem que tomar cuidado, porque eles se utilizam da nossa fala para agir contra a gente, né? E é isso, nós passamos esse tempo todo com uma única opção de ser aceitas e poder transitar entre os diversos espaços, que era o cabelo liso. Então, depois que a gente entende que podemos ser diversas, livres e penteados, tranças, o cabelo alisado, cabelo cacheado, e a gente se diverte, a gente se realiza, a gente está bem, vem tentando colocar a gente na caixinha. Olha só, você tem vergonha então do seu cabelo? Por que você está usando a lace? Ué, vai usar o seu cabelo. É para ser alisada ou é para ser cacheada, né? A branquitude não decide. Ela só está tentando novamente nos confundir e nos separar. E eu estou com a Noane nessa, com a Camila, que não devemos entrar em outras ditaduras, em outras opressões. Precisamos conversar, ter esses espaços, igual esse podcast, ter esses espaços entre amigos e familiares, que acabou essa opressão sobre nossos corpos. A gente está dando um basta. Eu só queria, assim, deixar claro, né, porque a gente tá falando sobre cabelo crespo, cabelo cacheado, sobre aceitação, e parece que é um papo só para as mulheres, né? Mas quando a gente vai falar sobre cabelo crespo e cabelo cacheado para os homens, não acontece, o processo é diferente, né? Porque eles raspam o cabelo desde criança para não deixar crescer o cabelo cacheado e o cabelo crespo. Mas é importante que também seja ressaltado essas pautas para eles também, né? E eu vi uma entrevista com a cantora Isa, com o Djalima e Ana Paula Chongani, e elas falam sobre uma importante pauta, a apropriação cultural. Bem polêmico. A Ana Paula menciona uma questão que eu achei muito bacana. Ela fala que a discussão não é se o branco pode ou não usar um turbante ou uma trança, mas se esse branco ou branca que usa reconhece toda a importância que essa estética traz e se eles fazem algo para mudar essa questão do preconceito, né, com essa estética. Vocês acham que a pauta é essa ou não? Então vamos lá, o assunto é polêmico, senhoras e senhores. Sim, eu acho que boa parte da pauta se trata disso. Quando a gente fala de apropriação cultural, a gente também deve lembrar que é um conceito que vem a política, né? Conceito que vem questionar o capitalismo. Eu acho muito importante a gente lembrar que existem pessoas, né, existe um grupo, um conglomerado de empresas e pessoas que se apropriam de outras culturas, marginalizam os corpos dessas pessoas e depois se beneficiam e lucram por isso. Mas no dia a dia, tenho que ser fiscal de turbante? Tenho que ser fiscal de trança? Eu acredito que esses embates individuais eles não trazem não agregam positivamente ao plano maior, né? Eu acho que a gente precisa, com certeza, pensar de onde vêm esses objetos, de onde vêm esses acessórios que me põem aqui como opção e o que eles representam. Quando a gente tem conhecimento sobre, quando a gente participa de construções, quando a gente se abre para diálogos, a gente escuta o outro, com certeza a gente consegue encontrar as respostas corretas, né? Seja o turbante, seja uma trança, né? Fazem parte de uma história, né? De uma história que a gente só conhece de forma triste, pesada, subjugadora. Mas também existe uma outra história, né? Existe uma história de turbantes que significam modos de comunicação não verbal, de turbantes que organizam toda uma sociedade, turbantes que estão difundidos em vários povos, turbantes que representam fé, religião, turbantes que podem estar amarrados, significando que aquela mulher ela está solteira, procurando um novo amor.
Existem essas tranças que fizeram parte de cabelos de guerreiros, que contam histórias de luta, que contam também caminhos de fuga para os homens e mulheres e crianças escravizadas. Existe tanta história para a gente reduzir a um acessório que com certeza a gente precisa saber de onde vem, para quê, para quem, o que eu faço com aquilo, o que eu quero dizer com aquilo. Eu acho que pautar somente pela cor da pele é cair de novo em certos erros. Nós temos adeptos da religião de matriz africana, pessoas distintas que convivem muito bem, mas que com certeza, quando elas carregarem um acessório que faz parte de uma história que está sendo ressignificada, que está sendo recontada por um outro olhar, pelo nosso olhar, pelo olhar decolonial, elas precisam sim saber o que é esse acessório e pensar como a sociedade que ela faz parte se relacionou com os povos originários desses acessórios e como ela trata e como a sociedade trata esses corpos, né, que agora carregam novamente essa conexão com a ancestralidade e também trazem como uma referência de reconhecimento e também estética, né? Porque agora os turbantes fazem parte do dia a dia, né? Eles estão junto do jeans, mas eles podem estar junto da alfaiataria. Então, saber o que nós estamos dizendo. E para isso, esse branco precisa sentar e ouvir. Esse assunto é um assunto bastante polêmico, né? Como a Lorena disse. E é um assunto que eu acho que ele é muito mal abordado, principalmente no meio da internet, né? Twitter, onde mais esses debates, né, acontecem. Eu acho que ele é muito mal... Tem muitas colocações erradas e muitos jeitos de falar disso de forma errada, né? E aí é onde a Lorena comentou, né? Tem muita gente que fica só se atenta à questão de que fulano branco tá usando trança, fulano fez isso, e vem até a gente ficar, né, entrando nessa questão, e eu acho que tá muito além só disso, né? Eu acho que a Lorena, a fala dela foi muito bem feita, porque realmente tem muitas coisas que é muito além de só a estética, sabe? Só de achar bonito. Tem muitas tranças que eram sabe? Princesas, povos de locais diferentes usavam para distinção, né? Então, e é muito diferente. Quando eu coloquei minhas tranças a primeira vez, né? Eu fiz na Go. E aí, quando eu coloquei, a gente sente uma coisa diferente, sabe? Eu até me arrepio toda de comentar sobre, porque quando eu me olhei no espelho, eu falei, nossa, eu me arrepiei toda, falei, é a coisa mais linda, você sente, sabe, no fundo da alma, e a sensação é incrível, a coisa mais linda. E aí você se pega pensando, sabe, eu acho que as pessoas, elas precisam... as pessoas assim, brancas, né, elas precisam ter mais essa noção e escutar um pouquinho mais sobre, porque ainda só nesse debate de que pode ou não pode, aí fica nessa questão, sabe? E é muito além do que isso, de só isso, né? É uma coisa que antigamente era mal visto, e até hoje, né, dependendo da pessoa, é mal visto em pessoas negras, mas pessoas brancas usando uma estética negra é aceitável, é bonito. E aí eu entro em pauta na estética negra porque muitas coisas hoje em dia que voltou à moda e que tá, né, hypado, é da nossa cultura, é da cultura negra. As unhas longas, né, que hoje em dia, estileto, decoradas, que hoje em dia faz
bastante sucesso, né? Todo mundo quer ter aquele união que a Nicki Minaj usa, que a Cardi B usa, baby hair, penteados, né? E que são da estética negra. Então, assim, eu acho que é muito aquilo que a gente também vê nas redes sociais, né? Eles querem usufruir da nossa estética, mas não querem dar os créditos pra gente, né? Então, eu puxo esse gancho, assim, pra roupa, essas questões também, porque as pessoas acham que quando a gente fala sobre apropriação é só em questão das tranças. Eu também falo sobre a questão da apropriação em capitalista, né? Porque eu gosto muito de moda, então eu já vi em vários lugares, tipo, tecidos que são tecidos e roupas que foram estilistas negras que criaram, baseados em tecidos, né, da cultura africana, né, da cultura negra, e aí estilistas maiores, né, de empresas maiores, copiarem e não fazer a questão de dar o crédito, sabe, e esquecem dessas pessoas, né? Culturalmente, da onde veio aquele tecido, ou aquela ideia, ou formato, assim, né? De roupa e da estética em si. Então, é um assunto muito delicado. Eu acho que muita gente ainda não está preparado para debater sobre, muita gente ainda não está preparado para escutar sobre, ou para entender essa questão. Mas eu digo que não é tão raso assim como as pessoas hoje em dia debatem sobre isso. E é exatamente isso, né? Uma coisa assim, o meu problema com a apropriação cultural, assim, as coisas que mexem comigo, que eu presenciei, assim, duas coisas que escrevendo o roteiro, pensando sobre esse assunto, eu lembrei de duas coisas. Uma vez eu tava, uma menina lá de onde eu estudava, né, que eu estudei no IFES, meu ensino médio, e uma menina branca, ela fez aquela trança de raiz, e aí ela fez bem assim, aqui a apropriação cultural. E uma outra vez, quando eu fiz uma viagem de formatura em Porto Seguro, né, que é conhecido por muitas coisas da cultura da Bahia, mas principalmente por ter uma tribo indígena por perto. Quando a gente desceu, eu e minha turma, a gente desceu do ônibus para o hotel, tinha pessoas brancas vestidas de indígena, como se vestir de indígena fosse alguma fantasia, né? Usar as pinturas e os colares. Então, é sobre esse tipo de coisa que a gente quer falar. Mas é óbvio que vai ter muitos movimentos, né, muitas partes do movimento, porque somos pessoas diferentes, que vão ridicularizar as pessoas brancas que usam trança. Mas o papel dessa pessoa branca que quer fazer trança, que quer usar um turbante, é se informar. Cara, a gente tem a internet, que tem pessoas falando sobre isso todos os dias no YouTube, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais falando sobre essa pauta. Então, se você, pessoa não preta, quer fazer esse tipo de coisa, pelo menos se informe, sabe? Para poder ter noção do que significa a trança, ter noção do significado, como as meninas falaram, né? Essas coisas lindas sobre as tranças da nossa cultura afro. Então, que vocês pelo menos saibam o que aconteceu antes, o processo, né? As questões da trança e de muitas outras coisas que têm a ver com a nossa cultura. Gostaria de convidar realmente as pessoas não pretas a ultrapassarem a sua bolha. Porque quanto mais a gente conversa com pessoas iguais, a gente ou vai ter o reforço de um pensamento, que a gente vai acabar achando que esse talvez senso comum seja um conhecimento, e a gente está deixando de ter oportunidades de enxergar um mundo novo, muito mais rico, muito mais diverso, muito mais plural.
E é isso, não precisa ficar perguntando, né? Fazer daquele seu amigo único, tenho até amigos pretos, como a sua enciclopédia. Você tem a ferramenta da internet, mas você tem que estar disposto a ouvir e a entrar no mundo novo e entender que você só ganha. Aqui a gente não está chamando ninguém para perder. Bom, né, nosso último bloco, né, a gente fica muito triste com que é o último, mas muito feliz que a gente conseguiu conversar sobre muita coisa pertinente. E esse último bloco também é um pouco de polêmica, né? A gente vai falar novamente sobre BBB. A gente mais cedo, né, a gente comentou sobre a Camila de Lucas, mas agora o nosso papo é literalmente BBB. Não sei se vocês costumam assistir, eu acompanhei o ano passado, mas o ano retrasado e alguns outros eu vi só as tretas no Twitter. No BBB 20, houve um episódio em que o Babu comenta que o Black Power é como uma coroa para os pretos. E no BBB 21, ocorreu uma situação de um comentário racista que o Rodolfo João. E a gente queria reforçar para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Falar de cabelo crespo não é comentar sobre um penteado. É comentar sobre a nossa história e sobre a nossa luta. Vocês viram esse episódio do João? Vocês acham que a posição dele de expor o Rodolfo ao vivo, no meio do jogo da discórdia, é certo? Vocês acham que ele fez o certo, fez o errado? O que vocês acham? Então, eu não assisti, mas eu acompanhei todo o que estava rolando no BBB pelo Twitter, né? E aí eu vi, né, os vídeos que rolaram na hora que aconteceu a frase, né, que o Rodolfo soltou pro João. E o João, ele fez o que a maioria do tempo acaba acontecendo, né? Na hora ele ficou impactado, sem reação. E depois ele foi conversar com a Camila, né? Que era uma pessoa que ele se sentia confortável de falar sobre o que aconteceu, né? E a colocação, muitas pessoas ficaram meio assim porque ele não falou na hora e falou só no jogo da discórdia. Eu acho que para as pessoas que não passam por isso, né? É muito fácil falar assim. Mas a gente que passa por isso, na hora, reconhecer aquilo naquele momento, já é um passo e você se sente tão mal, que na hora você quer conversar com alguém, ou você quer chorar, ou você fica envergonhado naquela situação, porque tinha outras pessoas que também estavam ali, não falou nada, e riram da situação, né? Então você se sente desconfortável. Só depois você para pra pensar e pra analisar. E eu acho que a colocação dele na hora acho que o jogo da discórdia ao vivo, né? Ao vivo ter falado e ter tocado no assunto foi muito certo. Foi o momento que ele achou melhor de falar. E então eu acho que foi o melhor momento. Ele esperou e realmente falou tudo o que ele estava sentindo. Porque na hora é muito difícil, gente. Na hora a gente tomar alguma atitude, na hora a gente se sente tão mal que é difícil falar sobre. Então, ele fez certíssimo. Pois é, meninas e menines. Eu tô com a Wani, sim. É muito mais sobre o que aquilo fez com ele do que ele poderia fazer no momento. Porque quem ficou numa situação exposto, essas falas elas não vêm avisadas, né? Apesar de que o outro participante já tinha tido outros atritos sobre outros temas que também eram muito delicados, simplesmente vem.
né? E como faz parte da história de muitas pessoas, desse sofrimento, dessas microagressões direcionadas ao cabelo que ferem a nossa integridade, a nossa dignidade, é muito difícil. E acho até um pouco injusto de que as pessoas cobrem, né, que tabloides cobrem, que sites de fofoca cobrem, que gerem, especulam, geram cliques, enfim, sobre como deveria ser a reação que deveria ter sido feito, né? As pessoas não estão preocupadas em querer saber como ele se sentiu, como aquilo fragiliza, quais são as raízes e o que pode ter acontecido e evocado naquele momento. Ainda mais sabendo que você está numa casa com pessoas que você construiu um relacionamento de uma hora para outra, mesmo que, né, o tempo, né, não seja um determinante, né, e a gente vê aquela duplinha linda que ele formou com a Camila, que amorzinho, e exposto para todo o Brasil, né, e sendo ele uma pessoa negra no Brasil, sabe muito bem como os outros iam pensar, então do que ele poderia suscitar. Eu acho que o mais correto foi ele ter sentido a dor que ele tinha que sentir, ter desabafado com quem ele tem desabafado, quando ele se sentiu preparado ou quando aquilo já não cabia mais dentro dele, que ele coloque para fora da melhor forma que ele pôde naquele momento. Eu acho que não cabe julgamento de ninguém. O que a gente precisa conversar é sobre o ocorrido, por que ocorre e por que continua ocorrendo. E eu não sei se vocês viram, mas muitas pessoas brancas... Nossa, eu fiquei assim horrorizada com isso no Twitter. Muitas pessoas brancas começaram a tentar proteger o Rodolfo, dizendo que aquilo não era racismo. Irônico, né? Porque pessoas brancas querendo dizer o que é racismo. E eu me perguntei assim, será que esse não é o racismo estrutural, né, que faz as pessoas nem enxergarem o peso das frases que elas falam? O racismo estrutural, ele é tão impregnado na nossa sociedade que ele acontece exatamente assim. São com pequenas frases que as pessoas levam assim, totalmente na boa, que nem percebe o como aquilo machuca as outras pessoas. E muita gente, eu vi muitas pessoas brancas defendendo o Rodolfo também, pela questão dele ser da roça, dele não estar sabendo o que ele está falando, e que não foi a intenção dele. Mas é exatamente isso que é o racismo estrutural, sabe? As pessoas e começou a gerar essa questão desde o BBB passado sobre a culpa não foi minha, a culpa tá no racismo estrutural. Eu reproduzi uma coisa que sempre acontece. E, tipo assim, às vezes a gente bate na tecla de que pequenas frases, pequenas brincadeiras resultam nessas questões bem maiores e que machucam muito outras pessoas, né? Então, exatamente isso que é o racismo aqui no Brasil. Ele é totalmente velado, ele é totalmente, ele é discreto, ele não é direto, e aí é onde machuca mais, porque essas pessoas que falam, eu não sou racista, são as pessoas que mais usam frases que atingem a gente, sabe? É terrível, e não acho que esse argumento dele ser ignorante seja justificável, porque ele é um artista, né? Ele é uma pessoa pública e ele tem que estar atento a tudo que ele está falando. Ele estava numa casa cheia de câmera. Imagina uma casa na vida, né? Fora da casa do BBB, que é vigiada 24 horas as coisas que ele fala, né? Então, é bem problemático. E no fim dessa treta toda, né, depois que o Thiago também fez uma fala importante, né, porque é importante que pessoas brancas tentem, né, do seu local de fala, né, óbvio, fazer falas também, porque talvez dessa forma seja outras pessoas brancas deixem o seu ego um pouco, né,
o seu ego um pouco de lado e consigam ouvir. Então, foi extremamente importante a fala do Thiago, que é o apresentador do reality show, e no fim, a Camila faz um depoimento dizendo, né, que ela e outras tantas pessoas estão cansadas de dizer que piada, que uma piada não é uma piada, né? E ela falou sobre a questão da internet que eu mencionei mais cedo. A gente tem isso assim, na palma da nossa mão para a gente pesquisar. E essa questão de, mas o Rodolfo era da roça. Gente, o Rodolfo é músico, sabe? Ele roda vários estados para divulgar a música dele, ele tem internet, então ele tinha condição, sim, de saber que aquilo não era uma piada a ser feita, né? Então, não vem com essa de que eu não sabia, de que, eu não fiz para magoar. A gente tá com esse discurso há muito tempo. Então, por favor, né, não vem dizer que eu não sabia. Pesquisem, procurem saber sobre e não fiquem exigindo de nós que a gente tem que ficar explicando para vocês sobre isso. Sabe? Procurem saber sobre o assunto. Eu acho que eu não tenho nem mais o que complementar depois dessas duas falas, né? Eu acompanhei o caso um pouco assustada, né, a repercussão que isso teve no Twitter, das falas, muitas falas equivocadas, que reforçam que o tamanho da nossa imaturidade para debates, de como falta de educação, de formação para interpretação do que se fala e da história. O racismo estrutural, ele é estruturante, né? Ele tem esse nome, né? Ele é estruturante da nossa sociedade, das relações, e ele se permeou pelas instituições. E a fala do Thiago, né, do apresentador, Thiago Leifert, desculpa se eu tiver falado errado o nome, Alice, você me corrige se eu estiver errado, ela é muito importante nesse ponto muito sensível, porque se o racismo é uma criação para justificar a escravização, ele é uma tecnologia criada pelo branco. Ele também é um problema do branco. Nós somos vítimas, somos resistências, nós estamos transgredindo, nós estamos ressignificando, lutando, honrando nossa ancestralidade, a nossa história. Mas isso é um problema do branco, é uma criação do branco. Teve chancela de uma ciência, teve chancela de religiões, né? O branco precisa participar disso, precisa tomar consciência. E, de novo, se tem um país construído sobre um mito, né, de uma igualdade racial, sobre um mito de uma meritocracia que coloca todos se estudarem no mesmo ponto, e se realizarmos um exercício muito simples de contar quantas pessoas negras estão nos restaurantes, em quais posições elas estão, quantas ocupam cadeiras das universidades, dos cursos que culturalmente se conhecem como cursos de ponta, quantas estão nos cargos de chefia, de gerência, quantas estão nas cadeiras de cientistas. Então, é muito importante que realmente estejam disponíveis, né? Que esqueçam esse pacto narcisista de proteção da branquitude. Principalmente a gente pega também um homem, né, que a gente também pode colocar umas outras pitadas, né, porque o homem nunca cresce, é um garotão, ele é sempre brincalhão, e entender que nós podemos perpetuar o racismo, porque ele foi feito para que a gente perpetue, e que se ele é do interior, se o pai também tem cabelo crespo, então por que eles alisaram? Por que o sucesso da carreira dele dependeu talvez mais da imagem do que da voz, ou com a combinação de voz com imagem, né? Então a gente tem muita coisa para conversar sobre isso. Eu acho que a gente pode fazer mais uns 45 podcasts e pensar que o mundo, ele foi feito. Quando a gente nasceu, o mundo já estava pronto aqui. E a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai dar continuidade e o que a gente vai construir e deixar para os próximos que virão. Gente, então a gente vai, né, para considerações finais. A gente está, infelizmente, chegando ao fim. E antes da gente
realmente finalizar, eu gostaria assim que vocês dessem um recado para todos os pretinhos, pretinhas e pretinhos pequenos, né, que ainda estão passando e ainda vão passar por esse processo da infância com o cabelo cacheado, o cabelo crespo, e dizer algo que vocês gostariam de ter ouvido quando novas, né? Bom, primeiro, essa questão, né, da estética e da representatividade, muitas pessoas podem achar que não importa, mas importa muito, gente, muito. Tipo assim, na minha infância, eu não tinha essa questão da representatividade, né? Por isso que muitas das minhas comparações, quando eu fui crescendo, era pautada em cima de pessoas brancas, né? Então, hoje em dia, a gente consegue, né, ter mais representatividade. Claro que dá para melhorar bastante ainda, mas a gente consegue. Tem tantas pessoas assim que no Instagram que a gente olha e fala, nossa, igual a mim, tá tendo oportunidade de fazer tantas coisas. Então, o meu recado, né, para dar para os pretinhos, né, que estão crescendo, vão passar por coisas que a gente já passou. Procurem, eu acho que também a gente lidar com, assim, nós mesmos, né? Porque a minha infância, eu ocupava lugares onde a maioria era branca, né? Então, a gente se entender, sabe? Só nós, pretos, sabemos o que a gente passa, né? Por mais que um branco seja simpatizante total da nossa causa, mas nunca vai ser sentido assim na pele. Então, eu espero que vocês procurem várias referências de pessoas pretas, mulheres, homens, cabelos, também super-heróis, vários filmes, vocês consigam achar. Hoje em dia tem bastante, tá tendo, né, um reconhecimento assim nas marcas de cosmético. Claro que dá para melhorar muito, mas assim, tem bases que mais especializado assim na nossa pele pra gente. Então, várias gente fazendo conteúdo pra gente, né? Então, esse recado que eu tenho para dar para vocês. Espero que ocorra tudo bem. E é isso. Ai, meu Deus, meu coração, meninas! Bom, quero dizer para todas as pretinhas, os pretinhos, os pretinhos, que se amem. Se alguma coisa está te custando a sua felicidade, está te fazendo perder o brilho nos olhos, você não precisa passar por isso sozinho, sozinha. Você procure as referências, procure conversar, não guarde dores, não guarde mágoas. Se certifique que você está com pessoas as melhores possíveis. Não se sinta culpado pelo que o mundo te põe posto. Não se sinta culpado. Saiba que você é merecedor, que você é merecedora de uma trajetória, de um caminho, de uma vida feliz, linda. Vocês valem ser amados e vocês serão muito amados. E é isso. Acreditar na intuição, acreditar no feeling, acreditar na beleza, no poder que cada um de vocês carregam dentro. Perfeitas. E também, né, lembrando que essa fala também se direciona para todas as mães, pais, né, dos seus pretinhos, que incentivem o cabelo, né, que valorizem o cabelo, que mostrem, né, como a Wani falou, exemplos na mídia ou não, cantores, e ainda bem, graças a Deus, a gente tem
tem uma representatividade muito grande disso, principalmente na mídia. Então, incentive seus filhos a isso. E também, né, que todas as mulheres e todos os homens possam, todos os pretos possam passar por esse momento, né? Seja de transição, seja, né, se for continuar a alisar, mas que ressignifique esse momento, ressignifique o cabelo crespo, o cabelo cacheado, o cabelo liso, né? Ressignifique isso para você e se cuide, né? E meninas, e para finalizar, vocês gostariam de trazer alguma referência, alguma indicação de um filme, de uma série, de algum canal afro, músicas, qualquer coisa, e passar as redes sociais de vocês, né? Eu tenho, agora lembrando, assim, livro, eu não, assim, na mente, não me recordo de nenhum, mas uma coisa, eu queria indicar vários perfis, assim, eu vou indicar principalmente onde é, assim, a minha área, né, que eu gosto bastante de maquiagem, beleza, estética e penteado. Eu sigo uma influencer, né, uma blogueira negra, que ela é a que eu mais me inspiro, assim, né, que é a Ju Marques. Ela dá dicas de cabelo, ela é uma mulher negra de cabelo crespo, né? E ela ensina várias dicas para cuidar do cabelo crespo, skincare. Ela é incrível, às vezes ela fala ela entra em pautas raciais, ela fala sobre a autoestima e fala assim um pouco, né, da vida dela. Então eu acho bem interessante acompanhar ela. E falando assim das minhas redes sociais, meu arroba no Instagram é alwanedoria.a. E lá eu falo, às vezes, eu dei uma parada agora porque da minha faculdade, mas planejo voltar, né? Tô planejando. Que eu posto sobre maquiagem, sobre cabelo cacheado, finalização, penteado. E é isso, gente. Eu fico muito feliz pelo convite, adorei a nossa conversa, foi incrível. Adoro espaços assim que a gente pode falar sobre nossas vivências, né, e passar para outras pessoas. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Alwane, porque eu já anotei esse arroba que você indicou aqui. Muito obrigada pelo convite, meninas. Foi um prazer estar com vocês. Aprender com vocês, dialogar com vocês, compartilhar com vocês. Bom, quem tiver o serviço de streaming do Netflix tem um cardápio muito legal, né? Tem seriados e séries documentários que passam por todas essas questões que a gente conversou aqui. Tem um filme, né, Beleza por um Fio, que conta dessa trajetória de transformação de uma mulher sobre o cabelo. Tem as questões da pele, né, da cor, daquilo que também nos identifica como pessoas pretas. Skin é uma série documental muito interessante. Livros, vou indicar uma leitura que é rápida, é completa e que me abriu muito a mente, muitas portas, que faz parte da série de livros Feminismos Plurais, com Silvia Almeida falando o que é o racismo estrutural, e também a Joyce Bert falando sobre empoderamento. E falando sobre nossa vivência, eu gostaria de indicar um presente que eu ganhei de aniversário esse ano, o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. É um livro que é baseado na tese de doutorado da Grada, e ela conta sobre essas vivências que pessoas pretas passam pela vida de um ponto de vista também de uma análise psicológica. E é muito bom porque a gente não fica preso só na dor, né? A uma posição de uma especialista na área, ela fala também como a gente pode superar, né? Começa a trilhar os caminhos. Então,
é muito bacana. E para me seguir nas redes sociais é @lulunogueira no Instagram. Só tenho essa rede social. E lá vocês vão encontrar o meu universo. Falo o que tiver na telha, o que for urgente, o que for necessário também. Super abraço a todos. Queria agradecer primeiramente a vocês duas que se dispuseram a trazer as vivências de vocês. Estamos muito felizes com a participação de vocês duas. E queria agradecer também a todas as pessoas que estão nos ouvindo e também a nossa querida equipe que está participando de toda a produção do podcast. E não deixem de nos seguir nas redes sociais. O nosso @ é @meouveproduções. E lembrando que o nosso projeto foi financiado pela Lei Aldir Blanc. Ok, galera? Muito obrigada. Um grande beijo.